Bom, então, esse casinho aqui é de um paciente, meia-idade, refere tosse há cerca de 3 meses, com exacerbação nas últimas semanas, investigando Covid, pneumonia viral. O que chama atenção nesse caso é o que, Laís? É que o padrão dele, assim, meio que de vidro fosco com as partes, seriam, no caso, são partes polpadas, não são de enfisema, que poderia dar uma confundida. Essas seriam as polpadas, não é isso? Isso que ficou mais na parte mais inferior. Exato. E Ana, quais são as porções mais comprometidas na COVID? Em geral, as regiões mais periféricas e os lobos inferiores, né? As bases. Perfeito. Então, não está batendo com o achado mais comum da COVID, né? Esse paciente tem mais doença nos lobos superiores e médios, mais áreas poupadas nos lobos inferiores, não é isso? Sim. Fora isso, ele tem esse padrão de vidro fosco meio nodular, meio centro lobular. E apesar de na COVID também dar isso, não é o achado clássico da COVID. E além disso, tem esse padrão de 3 densidades, que é o que ocorre na doença, que é o diagnóstico desse paciente. Na verdade, eu liguei para a médica dele, insisti, e aí ela está já investigando e começando a tratar. E o tratamento para esse caso aqui é corticoide, então não que na COVID tem uma fase que você administra corticoide, né? Mas não é só isso. Esse paciente pode evoluir com fibrose, uma doença tem que tirar o alérgeno que está expondo o paciente a esse quadro, senão não adianta. E aí, a Ana não viu o casinho, não. Qual é a hipótese diagnóstica, Ana? Eu? Isso, Pneumonite por hipersensibilidade? perfeito. Isso aí. Pneumonite por hipersensibilidade é uma entidade que é um diagnóstico diferencial de COVID. E saiu um consenso novo. A Ana depois põe aí no chat para eles, tá? Eu não sei se aqui acho que não dá para pôr. Mas enfim, depois você bota lá no grupo para eles um novo artigo. E aí a gente tem que ver a história do paciente. Nem sempre a história é clara. Às vezes o alérgeno, a substância que está desencadeando isso aqui, está no ambiente dele de casa e ele não consegue observar isso. Então é uma grande hipótese diagnóstica para ele, sim. E o diagnóstico diferencial, que não parece mesmo, seria realmente infecção fúngica, que não é o caso, não parece. Ok? Vamos passar para outro casinho? Bom, deixa eu abrir aqui que a Laís passou o nome aqui, mas eu já fechei. O caso que levou a gente à apresentação de hoje, né? Esse paciente, ele veio com uma história de estar acompanhando CA de próstata há 15 anos, na verdade está em segmento tardio, já não tem, teoricamente estava com oncologista mais por segmento meio, só que aí surgiram essas imagens. Ele veio para a gente nessa época aqui, julho do ano passado. O computador acho que travou aqui. Deixa eu ver se eu fechando ele abre. Agora sim. Então, no ano passado ele veio assim pra gente.
se aqui. Deixa eu colocar o exame dele de julho do ano passado e o atual. Só que até então a gente não tinha visto que ele tinha esse anterior. Enfim, pensem que vocês só estão vendo esse exame pela primeira vez. Filtro de parênquima, ou de osso agora, ele tem várias vértebras fraturadas, consolidadas. E tem essa alteração aqui na escápula. Fora as opacidades nodulares de tamanhos variados, distribuição randômica, algumas escavadas, né? E aí a primeira hipótese que a gente aventa é, ok, escavado, um implante, né, para esse paciente. Se é adenocarcinoma de próstata, não costuma escavar, porque geralmente é de células escamosas que escava. Só que o problema é que se for um crescimento muito rápido, enfim, a lesão pode escavar. Mas geralmente o que escava é lesão de carcinoma de células escamosas. Então, pescoço, SEC de colo uterino, né? Esses daí, eles escavam. Mas, esse aqui é o exame atual dele, ó. E essa lesão também, que eu esqueci de falar, assusta também, né, do osso. A lesão blástica, próstata dá metástase blástica, né, e fora essas fraturas aqui, a gente pode pensar em fratura patológica. Então, é um exame bem assustador. Realmente, você acha que isso aqui é câncer, né? Mas aí ele volta um ano depois, sem tratar, sem fazer químio, com as mesmas lesões. E aí, nesse momento, ele fala, depois que eu falei que queria ver o exame anterior dele, enfim, aí ele traz os exames anteriores com todos aqueles achados. E aí nesse momento, mostra, né, que tem uma broncoscopia, biópsia que deu a doença que a gente está agora aqui estudando, histoplasmose. E, na verdade, aquilo que a gente sempre fala para vocês, usem uma doença para explicar tudo, né? Não fiquem inventando várias doenças. Mas esse paciente fugiu da regra do livro. Isso aqui é um Paget de escápula. Paget é mais comum na bacia, mas esse aqui apareceu na escápula. Tem esse espessamento da cortical, esse aspecto meio trabeculado. Então, esse é um Paget, certamente. Ok? Dúvidas, caros alunos? Então, vamos para o próximo. Essa paciente aqui, só tá o do abdômen dela. É da mesma data, ou Laís? Não, a gente viu, foi nas imagens adicionais, não foi isso? Foi. Então, pediram a TC de abdômen sem contraste para dificultar a vida da professorinha de vocês. E aí a gente já começa, assim, nas imagens adicionais do abdômen, vendo isso aqui, ó. Do abdômen não, do tórax, perdão. E aí tem uma esteatose, tem uma imagem hipodensa aqui no rim, que fica inespecífica no estudo sem contraste. E, ó, tem uma pequena quantidade de líquido livre na pelve, bexiga um pouco espessada.
A dica que eu dou para vocês, para ver intestino, vem do reto para cima. Então, aqui, ó, tem o sigmoide dela, tem vários divertículos, ela tem diverticulose cólica. Aqui é o cólon descendente, a gente está subindo, subindo. E flexura esplênica, cólon transverso. E quando chega ali no transverso para a flexura hepática, na verdade, para o cólon um pouquinho abaixo, cólon descendente ali, aí a gente vê, cólon ascendente, perdão, esse espessamento irregular e focal do segmento do cólon ascendente, com uma formação de massa e adensamento dos planos adiposos em correspondência, associada a nódulos na gordura mesentérica em adjacência. E aí, isso aqui deve ser compatível com lesão neoplásica. Tem que injetar contraste, tem que prosseguir a investigação. Mas essa pessoa já tem implante no pulmão. Principais locais de implante de carcinoma coloretal, cara Laís, quais são? Fígado e pulmão, né? Perfeito. Então, tá faltando eu avaliar o que nesse paciente aqui? Pulmão. O fígado também, né? Porque o exame foi sem contraste. Caros alunos, suspeita de neoplasia é exame com contraste, ok? Não existe exame sem. Claro, existe para aquele paciente que tem contraindicação contraste, né? Mas, se porventura ele não tiver, você vai fazer com contraste. Certo? Então, esses são os casinhos por hora. Interromper aqui a gravação.